que amam a casa do Senhor, fazem isso com muito amor e com dedicação, liberando até do tempo que eles teriam com família, né? Quando eles conseguem ensaiar é domingo, né? Domingo é dia de almoçar com família, eles não almoçam, eles ficam aqui, portanto, recebam o nosso carinho, vocês são... A recompensa nossa é só essa, tapinha nas costas, mas acho que lá no céu terá uma recompensa de Deus para cada um de vocês, e se vem de Deus a recompensa, gente, vocês não têm ideia o que esperam vocês naquele local. Meus irmãos, por favor, tome o seu assento. Antes de a gente fazer a leitura, eu quero só falar duas coisas, para deixar aqui claro para você. Primeiro, bota aí no calendário, tá? Dia 11 de junho, é um sábado, tá? É o segundo sábado de junho, nós teremos aqui um culto festivo de 11 anos da nossa igreja. Vai ser a noite que vão ter cantores, pregador, vai ser isso aqui, vai ser uma benção. Pastor, vai lotar muito, vai, mas vem que vai ser gostoso, sabe aquele ambiente, isso aqui lotado, hiperlotado. Lembra da Ucraderge? Vai ser aquilo ali piorado mesmo, de gente aqui, vai ser uma benção, vai ser uma glória isso aqui, tá? Vai ter umas surpresas muito interessantes, e é um sábado isso, vai ser uma santa ceia também. E como nós entendemos que o templo não comporta, né? Tanto que no domingo nós fazemos 3 cultos. Já tivemos um culto hoje de manhã, escola bíblica, culto da família com escola dominical. E eu vou falar para você, que ambiente que unção maravilhosa. Deus, ele se fez presente hoje de manhã. E aí o que a gente fez para poder ajudar e comportar? O pastor Adriano falou e eu quero poder ressaltar para você já deixar anotado, ok? Nós teremos dia 11 de junho um grande culto, todo mundo aqui, tá bom? Às 19 horas, que é um sábado. Aí no domingo seguinte, nos 3 horários, 9, 16, 18 e 30, nós vamos continuar comemorando o aniversário da nossa igreja. E nas terças-feiras de junho, nós vamos fazer cultos regionais, para poder receber cada região. Vocês viram, nós somos, para quem nos visita pela primeira vez e tudo, nós somos um templo sede, mas a nossa igreja ela tem 180 igrejas ou congregações, como nós falamos. Então a gente separa para cada uma e eles fazem participações aqui. Então, eu não sei se você tem aí, mas na reunião tem um slide que eu acho que é terça-feira, que foi usado ontem. Não sei se tu tem como encontrar ele aí para colocar para mim. O Nathaniel usou ontem, se eu não me engano, tá? Terças, que tem uma escala, e nós somos o que nós consideramos a região central. Então, além da gente receber o campo, ter a festa no dia 11, tem um dia que a nossa igreja, o nosso povo está convocado para estar aqui numa terça-feira, para a gente festejar isso. Se eu não me engano, é a primeira terça-feira de junho que vai cair. É um esquenta, né? Já que é o dia 11. O dia 11 é um sábado, vai ser no dia 7, tá? Então deixa marcado também, terça-feira, dia 7 de junho, eu tenho que estar aqui na igreja, tá bom? Vai ter a nossa participação. Então a gente já vai começar a aquecer, entrar no clima, para no dia 11 de junho a gente fazer essa grande e maravilhosa festa. E também você tem visto algumas mudanças na igreja, né? Toda semana tem uma coisa um pouco diferente, é que a gente está começando a levar a igreja ao nível do projeto que a gente já fez para ela, para esse nível. Então vocês viram que a gente aumentou o púlpito. Pode até estar parecendo muito alto, mas é uma questão de costume. Essa altura do púlpito é igual estava no centro de convenções antes. Qual é a dificuldade que tinha aqui? É que o povo que senta ali daquela abertura para o meio não via nada. Porque a gente faz assim, depois cai um pouquinho, o povo lá atrás não conseguia ver, era muito baixo. Então nós vamos, a partir da semana que vem, vocês vão ver, vamos estender, vamos botar até um pouquinho para frente, estender esse púlpito até a parede e ali também até a parede. Então depois a orquestra, o povo eles vão tocar do púlpito para cima, para que todos que estejam lá atrás consigam ver. O pessoal que está ali do meio para trás nem vê que tem gente tocando aqui a orquestra, só escuta um som. Para você, os anjos do céu, não, tem gente tocando aqui, tá? Não é playback, é tudo ao vivo. Essa igreja não faz playback, em nome de Jesus. Não é que eu não gosto de playback não, é que eu detesto mesmo. Porque o nosso povo é bom, eles tocam demais aqui, é bom ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Diz a palavra de Deus, aonde, pastor? Em 2 Heresias, capítulo 3, versículo 171. Então ninguém vê um pouco, pastor. Então a gente quer poder dar um pouco mais de visibilidade. Vai ter um projeto de luz até o nosso aniversário. Então devagarzinho, tá? A gente está trazendo aí a qualidade para tudo aquilo que nós vamos fazer para a nossa igreja. Deixa eu acelerar que hoje tem Santa Ceia, tem o segundo culto. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga eu quero. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14 a 17. Qual é o título da mensagem? Voz de ação.
o nosso Deus é um Deus que dá voz de ação para o seu povo, para a sua igreja. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Deixa eu ler da versão que está aqui na tela para você. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como carros de guerra de Israel e de seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse ainda: põe a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre a mão do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. E essa flecha é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Bota o próximo versículo 18 para mim também, se tiver aí, só para eu finalizar. Tem aí? Não. Coloca o 18. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. Diga 3 vezes. Deixa eu explicar para você esse contexto. A gente está falando de um rei chamado Jeoás. Jeoás é filho do rei Jeoacás. Se você está grávida, está atrás de um nome bonito para botar no seu filho, leia 2 Reis capítulo 13. Jeoás, e o pai Jeoacás. É aqueles pais que colocam o seu nome, misturam o nome do pai e da mãe no filho. Quem o pai fez essa maldade? Não precisa fazer isso aqui não. Mas sabe quando o pai pega? A Nayane quis fazer isso. Cadê a Nayane? Não está nem aqui para se defender, a bichinha, coitada, né? O meu nome é André e o nome dela Nayane. Ela, vamos juntar Nandré, Anayano, alguma coisa. Eu falei: não, amor, vamos colocar mesmo Bela, que fica mais bonitinho. Vamos pegar Romeu e colocar. Mas aqui você vê o pai dele, Jeoacás, e ele, Jeoás. O rei Jeoás, ele tinha e sofria do mesmo padrão que os seus pais viviam. Pessoas que no começo amavam a Deus, seguiam a voz de Deus, mas depois, não sei qual a razão, por causa do poder, por causa da fama, se desviavam um pouco. Aí o que Deus fazia? Deus permitia que os povos inimigos o atacassem e às vezes até ganhassem ou conquistassem, para eles aprenderem estas lições. Então o contexto aqui é que você tem todo o povo da Síria, que é um conglomerado de países, eram os sírios daquela época, que hoje nós conhecemos como Síria, mas naquele tempo, se você vê outras versões, está falando de Arã. Então em Arã, um conglomerado de nações e de pessoas que não gostavam de Israel, eles se uniram, fizeram uma união para atacar Israel de todos os lados, do norte, do sul, do leste e do oeste. Então o rei Jeoás estava se vendo pressionado por todos os lados. E aí o que ele faz? Ele faz um caminho contrário do que é natural para um rei. Porque se você está no dia de hoje já é assim. Naquele tempo o rei não ia até ninguém, é todo mundo que vai para o rei. Você já viu o mar correndo para o rio? Não, é o rio que corre para o mar. Só que aqui ele faz o caminho inverso. Ele vai até o profeta, ele sai do seu trono, ele sai do seu palácio e corre desesperadamente atrás do profeta, que está quase morrendo. Eliseu está no fim da sua vida. Ele fala: profeta, tu é carro, tu é cavalo, você é os guerreiros, Israel, o seu conselho é que nos dá vitória. E ele começa a chorar para um profeta que já está quase morrendo, tentando consolar de alguma forma e ao mesmo tempo pedindo alguma instrução. O que eu faço? Israel está sitiada, Israel está de alguma forma totalmente colocada no meio da pressão dos seus inimigos. O que eu acho interessante é que Eliseu não dá um consolo, não faz uma oração, não abre a Bíblia e faz uma leitura. Ele não fala assim: vamos orar para ouvir a voz de Deus. Não, ele dá uma voz de comando, ele dá uma voz de instrução. Ao invés de falar assim: ai, vamos chorar junto, ai, que tristeza, ai meu Deus, ele fala: não tem problema, rei, faz o seguinte, está vendo esse arco, está vendo essa flecha? Pega esse arco e pega essa flecha, porque o nosso Deus é um Deus de instrução.
Às vezes a gente precisa do consolo dele, mas a maioria das vezes, quando a gente precisa tomar uma atitude, quando a gente vai buscar Deus, Deus vem para a gente com uma voz de instrução. Que instrução é essa? Pega o arco e pega a flecha, porque você nunca vai ver a sua vitória chorando por aquilo que está morrendo. Ele chorava ao mesmo tempo vendo que o profeta que guiava com seus conselhos o povo de Israel e o rei estava morrendo, e ele queria algum tipo de consolo. Deus não proveu para o rei consolo, proveu para ele uma instrução. Pare de olhar para trás nas memórias que morreram na sua vida, pegue o arco e pegue a flecha que Deus colocou na sua mão, porque todas as ferramentas que você precisa para vencer os inimigos que estão à frente, Deus já colocou na sua mão e está no seu alcance. Deus está falando isso para alguém. Tudo que você precisa para a sua vitória já está no seu alcance. Só falta uma ação sua. Só falta você colocar na sua mão e botar em prática. E o rei é inteligente porque ele percebe. O profeta Eliseu estava no seu leito de morte, no fim dos seus dias. A oportunidade estava se acabando para ele. Você imagina um profeta como esse morrer? Ele vai buscar de quem agora instrução? Ele vai buscar de quem agora conselho? É por isso que ele sai do seu templo. É por isso que ele sai do seu palácio, e corre até o local onde está o profeta, para aproveitar o tempo de oportunidade que ele tem. A oportunidade da sua vida precisa ser abraçada no tempo de vida da oportunidade. Pega isso e tuita e coloca no Orkut, que está reabrindo de novo, não está o Orkut? Você coloca um scrap escrevendo isso. A oportunidade da minha vida precisa ser abraçada no tempo de vida da oportunidade, porque cada oportunidade que aparece na nossa vida, ela tem uma data de vencimento. Ela não chega e aparece e fica para sempre, e se a gente não abraçar, ela vai embora e a gente se perde. Quando eu era criança, você provavelmente também, eu odiava aulas, qualquer tipo de aula. Além da escola, minha mãe me colocava em aula de natação, colocava em aula de piano, colocava em aula de datilografia. Eu sei que quem tem 30 anos para baixo nem sabe o que é isso que eu estou falando, datilografia. Eu odiava ir para essas aulas, fazia aula de inglês, fazia aula disso, aula daquilo, mas perceba que uma criança, enquanto ela está dos 0 aos 12 anos, o cérebro está indo em maturação, está indo em crescimento, em adaptação, e uma criança entre 0 e 12 anos absorve coisas que depois dos 30 você não consegue absorver. O tempo de oportunidade de você pegar uma habilidade, uma instrumentalidade e inserir na vida de uma pessoa, tem muito mais resultado de 0 a 12 anos do que dos 30, 40 para lá. Uma criança com 0 a 12 anos aprende inglês em 1 ano. Você depois dos 40 pode ficar 10 anos estudando e vai falar: what's your name? My name is... Lembra daquele meme da internet, da menina? Hello, Gafita. Hello, how are you? Porque o cérebro está mais suscetível a absorver essas coisas nesse período. É por isso que pais, mães, avós que estão aqui, enquanto você tem uma criança na mão, você tem uma pessoa em formação, tente colocar na cabecinha dela a palavra de Deus, tente colocar inglês, faz música, entra na aula que nós temos uma parceria aqui com uma escola de música, porque a instrumentalidade nessa idade ela é mais facilmente adaptada e absorvida por uma criança. Teve muita gente que talvez não teve a oportunidade, ou talvez nessa fase não tomou proveito do tempo de vida do seu cérebro, da sua juventude, para aprender algumas habilidades, e hoje você tem que entrar no Google para saber coisas que crianças aprendem na 3ª série. Não é? Matemáticas básicas, como tocar, vai no Google, vai no YouTube. O YouTube ensina todas as coisas para a gente. Só que crianças, quando elas aprendem, quando estão suscetíveis a isso, é muito mais rápido. Quer ver? Eu acho que eu vou estragar. Cadê o Vilmar? Vai para o som, porque talvez dê microfonia. Deixa eu vir aqui para essa bateria. Eu já fiz isso aqui no centro de convenções uma vez. Deixa eu tentar passar aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, para provar o que eu estou pregando. Não precisa... Ixi, quase que eu derrubo aqui o teclado. Eu estou ruim nisso aqui, hein? Cadê as baquetas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tocar aqui um pouquinho. Preste atenção, meus irmãos. Filma isso aqui, depois você posta. Olha só. Puxa uma música. Puxa uma música. Vai. Sabe o que é isso, meus irmãos? Vou falar para você uma coisa.
Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe colocou numa aula de bateria. E eu estudei por 12 anos e meio bateria. De lá para cá, de vez em quando eu tocava alguma coisa, mas faz muito tempo que eu não toco nada. No vídeo eu toquei um pouquinho ali. Até hoje eu toco bateria, pelo menos eu tenho um mínimo de ritmo. Sabe por quê? Porque eu abracei a oportunidade no tempo de vida da oportunidade. Quando a gente abraça a oportunidade no tempo de vida da oportunidade, ela nunca sai da nossa vida. Eu lembro que nessa época eu também fiz inglês. Eu nunca morei nos Estados Unidos, mas se alguém vier conversar aqui, eu falo inglês com a pessoa. Uma vez veio um pregador dos Estados Unidos pregar e eu traduzi ele sem muita dificuldade. Por quê? Porque no tempo de vida da oportunidade eu abracei. Eu vou aprender enquanto é tempo de aprender. Eu vou alcançar enquanto é tempo de alcançar. E Deus às vezes tem que compelir pessoas para falar: existem oportunidades que estão passando na sua frente, na sua vida. Corre para cima delas, abraça elas, toma posse delas, porque o que você vai aprender nelas nunca vai sair da sua vida, nunca. Aí, irmã, eu fiz tudo, fiz bateria, fiz teclado, fiz flauta, filho de assembleano de pastor faz tudo, eu fiz tuba, eu fiz violoncelo, eu fiz datilografia, eu fiz programação de computador, eu fiz futebol, eu fiz natação, eu fiz vôlei, eu fiz arremesso de dardo. Eu fui atleta um dia, né? Eu olho para trás e falo: Senhor, Tu fez grandes coisas na minha vida. E hoje não sou o melhor, mas se você botar um dardo na minha mão, eu consigo arremessar longe. Eu consigo tocar alguns acordes, eu consigo tocar alguma bateria, eu consigo entender alguma coisa de computador. Então, quando nós fazemos no tempo de vida da oportunidade, isso nunca vai sair da nossa vida. O rei Joás entendeu isso. Falou: rapaz, o cara está morrendo. Eu vou sair daqui, de onde eu estou, e eu preciso, porque se ele morrer, eu não vou ter mais nada o que fazer. E quando ele chega, ele pergunta para o rei, ele fala: o que eu preciso fazer? Eu estou perdido. Eu estou cercado por todos os lados. Qual é a direção de Deus que Deus colocou na sua vida? Aí Deus mostra 3 coisas para ele. O que eu acho interessante é que às vezes, seja na cultura do Antigo Testamento, que é um pouco diferente da nossa cultura, porque nós, quando buscamos a Deus uma instrução e uma direção, a gente vem com cabeça de ocidental. Sabe o que é cabeça de ocidental? Senhor, eu preciso de uma saída, eu preciso tomar opção. O que eu preciso fazer? Sabe o que você espera? Um checklist. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. É por isso que você vai em livraria e você fala: 5 passos para a prosperidade, 10 passos para a bênção financeira. Isso é cabeça de ocidental, porque a gente quer coisas didáticas, a gente quer coisa mastigada, a gente quer coisas listadas. Só que o nosso Deus não é um Deus de listinha, o nosso Deus é um Deus de ação. Quando ele vai para o profeta e fala: o que eu preciso fazer? O profeta não lista o que ele tem que fazer. O profeta fala assim: ó, pega o arco, pega a flecha, porque eu não vou dizer, você vai ter que agir, você vai ter que executar conforme eu estou falando. Quando nós somos guiados pela Bíblia, pelo Espírito Santo, não espere de Deus uma listinha, uma mensagem de WhatsApp com os bonequinhos, com o checkmate naquilo que você tem que fazer. Deus vai falando assim: ó, ei Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. Ele não deu a localização no WhatsApp, ele só falou assim: ó, sai de lá, porque enquanto você faz, eu coloco o chão. Haja através da fé. Meu Deus, porque nós nunca seremos abençoados por aquilo que a gente ouve na pregação. Você só vai ser abençoado essa noite se você ouvir e executar e implementar o que você ouviu neste local. Deus não dá aula de biologia, Juliano. Deus cura, e Ele não explica como curou, Ele apenas cura. Ele não precisa explicar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É igual a minha avó, Ruth Doris Lemos, o pessoal conhece, ela era uma grande cozinheira, fazia uns donuts que era um negócio maravilhoso. Se você fosse falar: me passa aqui a receita, como é que faz? Ela fala: eu sou muito ruim explicando, eu sou melhor mostrando. E Deus às vezes fala isso: eu não quero explicar para você como eu vou fazer na sua vida, eu quero mostrar para você na prática. Implemente aquilo que você ouve da voz dos profetas. Eu estou sendo um Eliseu para a sua vida hoje. Eu estou pegando a sabedoria de Deus e passando, falando: não espere tudo montado, não espere ver o plano completo, apenas faça aquilo que Deus está te instruindo para fazer nesta tarde. Fazendo. O nosso Deus é um Deus que quer coisas feitas. Então, a didática de Eliseu com o rei é muito interessante. Ele primeiro fala assim: ó, abre a janela, porque você precisa enxergar a sua vitória. Está tudo muito fechado aqui. Você está vendo muita janela fechada, muita parede, muito obstáculo, muita limitação. Eu não quero que você veja as limitações. Abre a janela para você ver no horizonte, para você entender o que eu tenho para a tua vida, onde você precisa conquistar algo.
E ele fala algo muito estranho. Depois de abrir a janela, ele fala assim, ó, atira a flecha. Em quem? Ele fala, atira em direção de Arã, em direção dos sírios. Atire por cima deles. Visualize a guerra. Visualize o seu inimigo. Veja a sua vitória antes de entrar na batalha. A gente é bom de olhar para trás e ver aquilo que Deus fez e conseguir naquilo que Deus fez motivação para lutar. Mas às vezes Deus fala assim, não olha para trás não na experiência que você teve, eu quero que você olhe para frente e encontre lá na frente a motivação que você precisa para começar a sua guerra hoje. Comece a olhar e visualizar a vitória de Deus na sua vida. Por isso que é bom ser crente. Porque quando eu sou crente, eu não luto para chegar na vitória, eu já sou vitorioso em Jesus Cristo. Então eu não luto para chegar na vitória, eu luto da vitória, eu luto de um local de vitória, e eu luto para enxergar um local que Deus já abriu e falou, eu vou te levar para lá. Deixa eu falar uma coisa, cada um de vocês, Deus tem um endereço certo para vocês, vocês vão para o céu, vocês já são vitoriosos, e vocês estão vivendo aqui de um local de vitória. Se você confessa e tem Jesus Cristo, e o Espírito Santo habita na sua vida, você já é mais do que vencedor. Você luta todas as lutas, todas as aflições de um local de vitória. Veja, reveja, revise as vitórias. Claro, é bom, porque já tem muita dificuldade na nossa vida, já tem muita guerra na nossa vida para a gente ficar olhando para as guerras. A gente não consegue achar motivação nas brigas, nas lutas do dia a dia para viver as vitórias que Deus tem. Isso é bom, é natural. É como a gente faz. Eu lembro que quando eu mudei para Belém do Pará, sou nascido no Amazonas e mudamos para lá, no Amazonas não tinha muito time de futebol que prestasse. Hoje tem uns times bons lá, tem o Manaus Futebol Clube, tem o Rio Negro, Fast, só time que ganhou, time muito conhecido em todo o Brasil. E aí quando eu cheguei em Belém, tinha um time chamado Paysandu. Pense num time bom. Ele já tinha ganhado naquele ano a Copa Verde, Campeonato Paraense, a Copa da Amazônia, só torneio internacional. E aí, eles tiveram acesso a um campeonato chamado Campeão dos Campeões, que ele chegou na última fase, no jogo final ganhou do Atlético Mineiro, e teve acesso pela primeira vez na sua história para Libertadores da América. Meu Deus do céu, foi uma glória naquela cidade, quase que ela vinha abaixo, porque ele ganhou a primeira fase, passou na segunda fase, chegou nas oitavas de final, jogando contra quem? Boca Juniors, aonde no La Bombonera ganhou de 1-0, gol do Balão, aos 32 minutos do segundo tempo. Pastor, como é que você sabe de tanto isso? Porque foi a única vez que ganhou do Boca Juniors, o jogo de volta foi 5-0. O hino do Paysandu é um hino bíblico. A palavra de Deus fala para a gente em Lamentações, tragam à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe como é que é o hino do Paysandu? Uma listra branca, a outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu. O nosso time joga para valer, até o Penharol veio aqui para padecer. Sabe por quê? Porque quando você ganha, quando você consegue derrubar um gigante, eu vou colocar no hino a minha vitória. Eu vou dizer que eu ganhei do Penharol, isso vai se tornar a principal motivação. É um time bíblico que eu falo isso. Por quê? Porque todas as vezes que a gente canta um hino, a gente está trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Ei, eu já ganhei do Penharol. Quem é Boca Juniors na fila do pão? Da empanada? Quem é eles? É bom olhar para trás. É o que nos motiva. Quantas vezes eu já não falei aqui sobre a minha filha também? E de vez em quando Deus dá uns relampejos maravilhosos. Eu já citei isso talvez aqui. Uma vez que eu estava filmando, eu estava fazendo alguma coisa e ela só virou para mim e falou assim, não. Meu Deus do céu. Eu sei que quando seu filho fala não, você dá um tapinha no bumbum dele. Quando a minha filha falou não, meu irmão, foi um glória a Deus, foi um aleluia, foi um chorolô lá em casa. Aí de vez em quando eu estou xoxo, borocochô, como a gente fala no norte, eu pego o vídeo e fico vendo ela assim, não. Ela fica falando porque eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Eu faço isso olhando para as coisas que Deus fez no passado. Mas a didática de Eliseu é contrária. Ele não fala, olha para o passado, olha o que o teu pai Joacás fez, olha o que você venceu. Não, ele não faz isso não, ele fala assim, ó, para de olhar para trás, olha para frente. Porque Deus vai te dar vitória contra Arã. Olha para a guerra que está na frente.
como se você já tivesse vencido. Olhe para ela de um lugar de vitória. Eu aprendo que eu tenho que ter fé, porque fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. O que ele está falando é, você precisa ver a vitória antes de ver. Você precisa ver a vitória antes de ter. Você precisa ver a vitória antes de lutar esta luta. Veja a sua vida igual a palavra de Deus fala da sua vida. Você é forte, a sua família vai ser abençoada, vocês serão libertos. Se tem alguém na sua casa que está aprisionado pela droga, pela bebida, pelo álcool, pela pornografia, eles serão libertos em nome de Jesus. Essas são as promessas que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Todos irão morar no céu junto com você. Então quando você voltar para casa, veja o futuro da sua família e não o passado, porque muita gente não consegue recorrer ao passado para conseguir esperança. Olha como a Bíblia e Deus é maravilhoso. Se você não tem referências do passado para trazer fé e vigor, no seu futuro você vai encontrar toda a fé que você precisa. Você vai para o céu, você irá para as mansões celestiais, você irá reinar com Jesus. Você é mais que vencedor. Veja a vitória antes dela acontecer. Mas tem um outro detalhe. Existe um detalhe chamado precisão. Porque o rei fala assim, ó, abre a janela do leste. Então o rei não apenas fala que ele instrui ele a lutar, nem como lutar, porque ele fala, pega o arco, pega a flecha, atire, ou seja, ele faz com as próprias mãos. Eu vou te instruir como lutar, mas eu vou te instruir onde você tem que lutar. Eu acho que esse é um dos grandes problemas de famílias e de pessoas no dia de hoje. É que a gente está em tanta guerra que a gente não tem força nem vigor para a gente lutar tanta guerra de uma vez só. Aí sabe o que o rei está nos ensinando através dessa palavra? Fecha algumas janelas, abre só uma e ataque ela até você derrotar esse inimigo. Pare de querer entrar em todas as frentes de uma vez só. Você não tem vigor, você não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente para lutar tantas guerras ao mesmo tempo. Não se meta em novas guerras, em novos desafios, até você abrir esta janela e você terminar e exterminar os inimigos que estão nesta direção. Muitos de nós não ganhamos em lugar nenhum, porque nós queremos ganhar em todos os lugares ao mesmo tempo. É muita guerra. Fecha algumas janelas. Abre a janela do leste, lembrando que eles estavam sendo cercados, tinha um inimigo por todos os lados. Mas você imagina ele que nem um doido, atirando aqui, atirando ali, atirando aqui. Ele não teria nem força de ataque e nem força de defesa para matar todos eles. Ele fala, a janela do leste. Ele direciona onde você tem que lutar. Eu vejo isso aqui, esse tema bíblico, em um dos filmes que para mim mais forjaram o meu caráter. Filme bíblico. Aí você vai perguntar, que filme deve ser esse, pastor? Os 10 Mandamentos, né? O filme lá de Noé, não, O Grande Dragão Branco 2. Quem tem 28 para baixo nem sabe o que é isso. Tem uma cena que é do Jean-Claude Van Damme, né? Aí ele vai no final contra o Chong Li. Aí o Chong Li, ele pega uma areia e joga no olho do rapaz, e ele começa a ver 5 Chong Lis, um monte de lutador. Aí ele lembra do treinamento dele, acerte o do meio. Ele vê uns 10 caras aqui, a sombra deles, porque a sua visão está turva por causa da areia que é jogada. E aí ele volta, ele fecha o olho, ele se concentra, ele ouve a voz da consciência no treinamento falando, acerte o do meio, porque se você quiser lutar com os 10, você não vai ter forças e nem presença para atacar. Escolha um inimigo e vá direto, seja focado naquilo que você tem, senão você vai ficar exaurido das suas forças e do seu foco. Quando você tem muitas janelas, muitas guerras para lutar, muitas coisas, você fica disperso. Foque em uma. Abra uma janela. Quando fiz 14 anos, eu fiz um curso. Junto desses cursos, né, fazia tudo. Estudava futebol, futebol americano, vôlei, natação. Eu fiz um curso de técnico de computação, de montar e desmontar computador, microcomputadores. E eu lembro que quando eu terminei esse curso, eu ia atender os clientes. Quando eu digo clientes, é meu pai e minha mãe. Eles eram meus clientes, eles me ajudavam muito. Vem aqui, meu filho deu pau no computador. Vem aqui, papai pagou tanto nesse curso, vamos ver se você conserta esse negócio. Aí eu chegava no computador, estava tudo travado, Windows 95, aquilo era o cão.
dentro de computador, mas aquilo não era um sistema operacional, aquilo era Satanás que entrava e tomava conta do computador. Travava toda hora. Mas sabe o que eu falava para meu pai e para minha mãe? Porque eles saem abrindo Word, abrindo Excel, abrindo isso aqui, abrindo isso aqui. Eu falava, pai, sabe por que travou? Porque tem muita janela aberta, sobrecarregou o sistema. Quando tem muita janela aberta, dá pau, dá bug, trava. Fecha algumas janelas e seja focado, pai, naquilo que você vai desempenhar aqui, que o sistema operacional nunca vai falhar. A voz do Espírito Santo está falando para pessoas de uma maneira até bem humorada. O grande problema é que está travado, está bugando, não está indo para frente, é porque tem muita janela aberta. O que o profeta, sendo a voz de Deus para o rei, falou assim, ó, fecha algumas janelas e ataca apenas as janelas do leste. Uma guerra de cada vez, um drama de cada vez, uma luta de cada vez. Ação sem mira te leva à exaustão, ação sem precisão te leva à frustração. Você está agindo muito, você está guerreando muito, mas sem foco nenhum. Feche algumas lutas, vire a cara para algumas coisas e resolva uma janela por vez, porque Deus tem vitória para você. Deus te deu autoridade e sabedoria, só que ela está sendo dispersa em muitas janelas, muitos opositores diferentes, e nenhum deles tem foco da sua vida. Foque em um. Tem muita gente que começou o ano, vou focar e vou fazer uma listinha, e quando chegou em fevereiro, já não tem flecha nenhuma, já tirou a tua flecha para tudo que é lado, já pegou o dinheiro do 13º, já botou em vários investimentos, em vários lugares. Daqui a pouco, cadê o meu dinheiro? Sumiu. Por quê? Não queira fazer tudo de uma vez só. Aprenda a dizer não para oportunidades, para parcerias, para algumas coisas, porque às vezes menos é mais. Fecha aqui, fecha ali, foque em uma janela. Quantos estão entendendo isso? Dê uma glória a Deus. Deus usa profetas na nossa vida para nos instruir. Talvez Deus esteja me usando na vida de alguma pessoa aqui, que chegou falando, pastor, eu estava precisando tomar uma decisão e eu não queria uma voz de Deus. Deus está falando, fecha algumas janelas, foque em umas e vá até o final. Eu lembro que o meu profeta Eliseu foi o meu pai uma vez. Eu, por ter uma índole às vezes empreendedora, fazia muita coisa ao mesmo tempo. Tinha empresa de compra coletiva, de eventos, de website, de tecnologia, fazia umas 10 coisas ao mesmo tempo. Falia aqui, abria outro, falia aqui, abria outro, ia para cá, ia para lá, ia para lá. Aí eu lembro uma vez eu conversando com meu pai falando, André, o que tu quer ser da vida? Falei, pai, eu quero ganhar dinheiro. Falei, mas tu já está ganhando, não está? Falei, um pouquinho, mas eu quero ganhar mais. Aí ele falou, sabe qual é o teu grande problema, André? É porque você já aprendeu a guerrear. Você faz uma empresa aqui, às vezes dá certo, depois falha, mas você sabe fazer. Aí tu abre outra aqui, até faz. Tu já aprendeu a ganhar dinheiro, já aprendeu a lutar. Agora tu tem que aprender o segundo nível, que só a maturidade vai te trazer. Não é só saber lutar, é saber quais guerras você precisa lutar. Qual é a guerra que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para ti, André? O que Deus tem para a tua vida? Porque eu posso estar sendo o maior vencedor na guerra empresarial, mas se eu não estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida, eu não estou atacando a janela correta, a janela que o profeta falou que tinha que ser. Então, quando você vence numa área errada ou numa área que Deus não te chamou, você não está vencendo, você está sendo um derrotado, porque você só vai ser completo executando e implementando aquilo que Deus te chamou para fazer. É por isso que às vezes tem muita gente que até ganha muito dinheiro em uma área, mas está vazio. Por quê? Porque aquela não é a janela que Deus te chamou para atacar. Deus te chamou para essa janela, e se Ele te chamou para essa janela, Ele vai colocar na tua mão um arco, na tua mão uma flecha, e Ele vai te dar autoridade, poder, sabedoria e instrução para você derrubar um a um dos seus inimigos. Não apenas basta saber lutar, você precisa aprender quais são as guerras que eu preciso. Não é saber como ganhar, mas onde eu devo ganhar. Já que não dá para ganhar tudo de uma vez só, onde é que Deus te chamou para vencer na vida? Para fazer na vida, para desempenhar na sua vida. Seja preciso, seja seletivo, seja focado, diga não para algumas coisas. E aí o texto fala assim, pega a flecha. E o profeta fala, nós lemos, atira em direção a Arã. E aí o rei pega e ele estende aquela corda, ele atira a primeira vez e toca o solo. E aí ele estica de novo, atira a segunda vez e ataca o solo.
E aí ele pega uma terceira flecha, ele atira de novo e chega no solo. Aí o que o rei faz? Ele para. Se você ler o texto, eu vi o rei falando, pega o arco. Eu li o profeta falando, pega a flecha. Eu li o profeta dando a seguinte instrução, abre a janela. Eu li o profeta dando a seguinte instrução, e atira a flecha. Mas eu não li o profeta falando, para de atirar. O rei atirou a primeira, atirou a segunda, atirou a terceira e parou. Aí o profeta falou, por que tu parou? Eu não te falei para parar. Eu te dei a instrução para continuar atirando. Nessa tarde Deus me chamou como um profeta Eliseu para a sua vida para falar, por que você parou de atirar? Deus não te deu, Deus te chamou, Deus te livrou, Deus te salvou, Deus te deu meios, Deus colocou ferramentas, Ele colocou um arco, uma flecha na sua mão, Ele te deu um ministério, Ele te deu uma família, Ele te deu um talento, Ele te deu um dom, Ele te deu um sonho. Aí você começou a fazer, estava dando certo, aí lá para a terceira, quarta vez, o quinto ano, o sexto ano, parece que as coisas desandaram, e o que você fez? Você parou. Em que momento Deus falou que você tinha que parar? Continua fazendo. Desistir não é uma opção. Se Deus te deu uma instrução e colocou ferramentas na sua mão, você vai ser vitorioso com as ferramentas que Deus te deu. Por mais que agora você possa pensar, está atirando, está chegando no chão, não está atingindo ninguém, é que Deus está dando para ele uma visão profética. Olha o que o profeta Eliseu fala, eu não disse para você parar, mas porque você lançou 3 flechas, Deus vai permitir você vencer sobre Arã 3 vezes. Na 4ª vez eles vão vencer, porque você parou na terceira. O inimigo só te vence quando você para. Enquanto você continuar atirando a sua flecha, buscando a Deus, fazendo, implementando, exercendo a vontade dele na sua vida, os seus inimigos não vão conseguir te vencer. Profeticamente eu estou profetizando e falando isso sobre a sua vida. Enquanto você está atirando, enquanto você está sendo seguido pela Bíblia, pelo Espírito Santo, ele te guia, ele fala atira, ele fala cozinha, ele fala prega, canta, empreende, compra, vende. Eu não sei qual é a área e quais as ferramentas que Deus colocou na tua vida, mas Deus me disse nessa tarde, começo de noite, para falar, por que você parou? Você só perde quando você para. Você só perde quando você desiste. E olha o que aconteceu. Depois dele dizer, você só vai vencer Arã 3 vezes, porque você só tirou 3 vezes. Porque se você continuasse, você ia vencer sempre. Aí a Bíblia fala, então Eliseu morreu. A janela de oportunidade fechou. E o que ele agarrou no tempo da oportunidade? 3 vitórias. Por quê? Porque ele parou no meio do caminho. Não para não. Não para do meio do caminho não. Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem vitória para a tua empresa, para os seus empreendimentos, para os seus planos, para os seus projetos. Agora, Deus instruiu aqui uma coisa, foca um pouco. Eu sei que você tem 10 projetos, não tente fazer os 10 ao mesmo tempo. Pega um. É aquele que você sabe que Deus já falou contigo e confirmou no teu coração. Aquele projeto, Ele está te dando a ferramenta, Ele novamente está te levantando, te capacitando, dizendo, eu sou contigo nesse projeto. Eu sou contigo nesse sonho, porque sonho que eu dou, eu banco. Sonho que eu entrego, eu dou as possibilidades e eu coloco na sua mão. Quando o sonho é de Deus, você não vai depender de homem. Por mais que Ele use pessoas para te abençoar, você não depende diretamente delas. É Deus movendo gente e o cenário para que o sonho que Ele colocou na sua vida venha a acontecer. Por isso, qual sonho Deus colocou na sua vida essa tarde? Deus está falando, continua atirando. Nessa tarde Ele está abrindo, pode subir aqui com a mesa. Nessa tarde Ele está abrindo mais uma janela e falando, o profeta não morreu não. A voz continua de pé, o projeto continua de pé. E mais uma vez, eu abro uma janela de oportunidades na sua vida. Volte a atirar, volte a levantar, volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Aleluia, glória a Deus. Veja as suas vitórias no futuro, se você não tem motivação do seu passado. Pastor, eu nunca tive
Eu nunca tive exemplo de pai, de mãe, de família em casa. Então não precisa olhar para eles. Olhe para Deus, olhe para frente. Ele é um exemplo de pai e de mãe na sua vida. Ele cuida de você. Não precisa só ser no passado o local onde você busca motivação. Deus está falando, pode ser também no futuro. Você pode ficar de pé? Eu quero fazer uma oração e daqui a pouco nós vamos entrar na Santa Ceia. Vou pedir já para o pastor, por favor, possa subir com a sua esposa, para estarmos juntos aqui ministrando a palavra de Deus. Feche o seu olho. Eu falei sobre oportunidades que vão e que vêm. Você sabia que todo culto desse é uma janela de oportunidade? Talvez você entrou aqui nesse local e você não conhece Jesus. E pode até ter parecido ser esquisita essa explanação bíblica, né? Jeoá, Jeoacás, Arã, o que é isso, pastor? Não fique enrolado nos detalhes. Entenda que nessa tarde abriu uma janela de oportunidade para a tua salvação. O Senhor Jesus morreu por ti na cruz do Calvário, e é isso que nós vamos lembrar aqui na Santa Ceia. E ele fala assim, todos aqueles que virem a mim, cansados e sobrecarregados, pode vir, que eu vou aliviar. Então existe essa janela de oportunidade, e a gente faz isso até no culto, que a gente chama de apelo. No final do culto ou no meio do culto, como nós estamos fazendo, eu faço o que eu chamo de apelo, que é quem quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele, eu falo assim, vem aqui para frente. É uma janela de oportunidade que se abre, porque se você vier, o Espírito Santo vai entrar na sua vida, você vai ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vai abraçar a oportunidade no tempo dela. E se eu não fizer isso, pastor? Não sei. O profeta Eliseu falou aquilo e morreu no outro dia. Não estou falando que você vai morrer, mas pode sim a trombeta tocar e o povo de Deus subir para o céu e você ficar. Eu não estou querendo te aterrorizar, é o contrário. Estou querendo falar para você que existe agora para você uma oportunidade de mudança total da sua vida, onde Deus quer te pegar pela mão e quer te instruir nos caminhos, assim como fez o profeta Eliseu. Ele não falou apenas, ele pegou a mão do rei. O texto fala, e ele pegou e falou assim, segura a flecha assim, segura o arco aqui, abre aqui, e ele ajudou. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer ajudar a mostrar para você quais janelas você deve atacar, qual ferramenta você deve pegar e como você deve atirar. Por isso, enquanto o pessoal está subindo aqui, eu vou pedir que toda a igreja feche o olho nesse momento em espírito de oração. Me deixa fazer uma pergunta. Tem alguém nessa tarde que quer aceitar Jesus? Ou quer estar desviado dos caminhos, longe dos caminhos do Senhor, e quer se reconciliar nessa tarde? Se eu estou falando com você, eu vou pedir que você venha aqui para frente e que você abrace a oportunidade que se abriu para você. Aleluia. Se você quer tomar a decisão de Deus te pegar pela mão, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e Ele te guiar. Ele vai te falar assim, ó, diz não para essa proposta, diz não para essa porta, diz sim para essa pessoa, dá um foco aqui. Se você quer uma voz de profeta como foi Eliseu para o rei Joás na sua vida, ela chama-se Espírito Santo. Ele quer ser o teu guia, teu conselheiro, e é isso que Ele é na nossa vida. Tem alguém essa tarde que quer entregar sua vida para Jesus? A oportunidade está aberta. Se tiver, eu vou pedir que você venha aqui para frente, rompe da multidão e venha aqui para frente, que eu preciso orar pela sua vida. A oportunidade está aberta. Uma pessoa está vindo aqui na frente. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Hoje é uma tarde de oportunidades. É uma tarde de oportunidades. Está aberta. Quantos querem tomar essa decisão? Uma segunda pessoa está chegando aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito bom vê-la aqui. Cadê? Temos a terceira pessoa aqui? Temos mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Elas vão sair daqui de mãos dadas com o Espírito Santo, e Ele vai começar a trabalhar na intuição, no pensamento, no jeito, no pensar dessas pessoas. Tem mais alguém na internet, na rádio, na televisão que me assiste agora? A oportunidade está aberta. Faça o melhor uso que você tem desta oportunidade. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou orar por essas duas irmãs que entregaram a sua vida ou se reconciliaram aqui à frente. Mas durante todo o nosso momento de Santa Ceia, tá bom? Você está convidado para vir aqui, que nós vamos orar por você, nós vamos te abraçar. Nós queremos te acompanhar nesta linda e preciosa caminhada. Existe ou não existe festa no céu? Nesta hora também existe festa aqui, e nós vamos festejar através da nossa Santa Ceia. Pode tirar esse púlpito aqui para mim.